A partir de agora, entra no seu lar o programa Palavra Profética. Uma mensagem diretamente do coração de Deus será liberada sobre sua vida, com o apóstolo Diego Maurício. Não perca! Eu quero começar, irmãos, essa palavra no texto de Atos, capítulo 16. Atos 16 diz assim, a partir do versículo 14, olha só. Versículo 16, Atos 16 diz assim: E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mandamos que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-se aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. A história, irmãos, aqui, o fato, narrado por Lucas, e Lucas estava no meio dessa situação. Você percebe que fala, indo nós, ou seja, ele se coloca dentro dessa situação. Paulo estava ministrando a palavra em Troade, né? Que é uma região ali da Macedônia, ali para baixo. E ali Paulo, ele vai ter um encontro com um demônio, um lugar de extrema opressão, onde tinha muitas pessoas que visitavam aquele lugar por causa dos oráculos de Delfos, por causa das chamadas sibilas, que eram pessoas que entravam em transe e profetizavam, né? Profetizavam por demônios. E Paulo chegando lá, irmãos, olha que interessante, uma jovem saía ao encontro dele. Ela tinha um espírito de adivinhação e ela profetizava a verdade acerca de Paulo. Ela falava: esses homens são de Deus e eles anunciam o caminho da salvação. Paulo poderia aceitar aquela palavra porque era uma palavra verdadeira. Porém, a origem daquela palavra não era uma origem divina, era uma origem demoníaca. E qual foi o discernimento? O que Paulo sentiu, irmão? O que Paulo discerniu ali é algo tremendo, é algo poderoso. Porque Paulo, ele discerniu ali esse espírito de adivinhação através do quê? De uma sensação, através de uma perturbação. Paulo ficou perturbado porque ele estava ouvindo aquele demônio e aquele demônio estava oprimindo a vida de Paulo. Então Paulo perturbado, ou seja, oprimido, angustiado, ele vira o que é para a menina? Não, ele olha para o espírito, irmãos. Pode ver, ele deu uma ordem. E Paulo, né, por muitos dias ela fez isso. Não foi um dia, irmão, foi muitos dias. Então Paulo voltou-se e disse ao espírito, ao demônio. Paulo não falou com a menina, Paulo falou com um demônio. Olha só, irmãos, um dos princípios para a gente expulsar demônio não é olhar para a pessoa que está endemoniada, nem para a casa que está oprimida, mas é focar pela fé no demônio que está naquele lugar. Amém? E Paulo fala com o demônio. Quero trazer para nós aqui, irmãos. Sabe, a menina está profetizando a verdade. Era uma verdade. Porém, aquela palavra estava com uma base, uma origem demoníaca.
Tem gente que profetiza, que fala, irmãos, e é a verdade. Porém, a origem não é divina. A origem não é profética vindo de Deus. A origem é demoníaca. E muita gente não consegue discernir e perceber isso. Porque não tem discernimento espiritual. Discernimento espiritual, irmãos, é o que a igreja precisa nos dias de hoje. Para poder se mover naquilo que Deus tem para ela. Discernimento, gente. Discernimento. Oh, aleluia. Deus nem sempre está na multidão, gente. Mas também Deus também está, às vezes, na multidão. A gente precisa ter discernimento. Discernimento. Sabe? Olhar para a nossa vida e perceber que algumas situações não são naturais. Gustavo, Deus abençoe. Não são naturais, irmãos. Presta atenção aqui para mim. Eu tenho que olhar para a tua vida e perceber que algumas coisas não são naturais. Alguns tipos de doença, alguns tipos de enfermidade. Sabe? Tudo quebra na tua casa. Não dá certo. Sabe? Você tem que perceber isso aí. Tem que discernir isso aí. Sabe? Uma miséria que não vai embora. Você trabalha, junta num saquetel furado. Sabe? Você dizima, oferta. Só que às vezes tem uma opressão ali que você tem que mandar embora. Você tem que mandar embora. Você tem que jejuar, consagrar. Às vezes há maldições, irmãos, hereditárias. Às vezes é verdade, existem maldições hereditárias. Existem demônios que acompanham famílias. Primeira, segunda, terceira, quarta, e vai acompanhando a família. Perceba, o pai era alcoólatra, o filho é alcoólatra, e o neto é alcoólatra, o bisneto é alcoólatra. Perceba isso. Perceba uma família que tem, olha só, uma família que tem no histórico derramamento de sangue. Perceba como essa família, ela tem o quê? Violência dentro de casa, tem abuso, tem maldição, são pessoas oprimidas, carregadas, porque tem um histórico de derramamento de sangue. Isso é o que? Isso é demônio. Perceba que essa menina, ela era uma escrava, tanto espiritualmente quanto fisicamente, porque ela tinha senhores sobre ela, ou seja, ela dava lucro aos seus donos, porque ela profetizava, ela adivinhava em troca de dinheiro. É muito sério isso, irmãos. É muito sério isso. A paz, Cláudia. Tem casos, irmãos, que os demônios... Quer ver? Vou dar só um exemplo aqui para você ver. A pessoa, ela mora num lugar, ela mora numa casa, e que as coisas não vão para frente. E Dilma, Deus abençoe. Sabe? E é muito complicado, irmãos, né? E a pessoa não percebe, a pessoa não discerne. E o problema, às vezes, é o ambiente, é o lugar onde ela mora. Eu vou além ainda, eu vou além. Vou além. É, Jesus. O Senhor está me colocando aqui no estreito aqui. Laraste cantará. Reba rabastore que anderere que rabastoria querer história. Rabastoria caralabaxe caralabas. Tem guerras, tem batalhas, irmãos, que nós compramos, que não é para nós, tá? Tem guerras e batalhas que nós compramos que não é para nós. Olha o discernimento de Paulo, irmãos. Eu gosto de falar em cima. Tá certo? É isso aí, Tiago, Gustavo. Ó, até me arrepiou. Meu Deus. É isso mesmo. Bairro, quarteirão, região, uma cidade. Gente, isso é muito sério, gente. É muito sério. Sabe? E até hoje tem crente cristão que diz que é nascido de novo. Que diz que tem vida de oração. Que não discerne. Que não discerne, irmão. Que não discerne. Que não percebe. Tem batalha, que tem guerra. Oh, larabacan, torei cantarabaste, cantarabacan.
E não discerne, irmão, não consegue discernir, não consegue perceber isso. Eu quero ir além aqui, irmãos. Eu quero ir além, eu quero quero que o Senhor abra teu coração, peça aí para o Espírito Santo, revela o profundo Espírito Santo. Porque é Ele quem revela, irmão. É Ele quem fala, é Ele quem nos ensina. Eu gostei muito do Gustavo Fornari aqui, porque ele é a verdade, irmão. Bairro, quarteirão, Perceba que tem... Eu vou contar para vocês da minha vida. Da minha vida. Quando eu casei, eu morava em um outro bairro. E a minha vida de oração não era a vida de oração que eu tenho hoje. Era até bem menor do que eu tenho hoje. Mas lá, gente, eu tinha uma atmosfera, via anjo, via um monte de coisa lá. Aqui onde eu moro hoje, eu tenho certeza que Deus vai estar para me arrancar daqui já também. Gente, dificilmente eu vejo um anjo. Difícil. Por que não vem? Por causa da atmosfera, por causa do ambiente que é carregado, que é pesado. É verdade, irmãos. Tem igreja que você vai plantar lá a igreja, irmão. Você vai plantar a igreja, você vai sofrer. Sabe, às vezes a igreja vai estar cheia de gente, mas é uma luta, é uma batalha para pagar aluguel, para os irmãos ser libertos, para os irmãos andar em amor, para os irmãos andar em comunhão, para que a igreja entrar realmente numa unção poderosa. Sabe, irmãos, por quê? Porque a região... Eu tive uma experiência, esses dias eu estava num vale, lá no Vale da Bênção, Araçariguama. Eu saí da minha casa para ir perto de Campinas para orar, irmão. Por causa da atmosfera, por causa do ambiente que era diferente. Eu comecei a orar e a buscar e a orar. Aí o Senhor me mostrou, irmãos, na onde nós temos a igreja, o bairro, os demônios, a mente do povo. Isso me mostrou tudo. Tipo, não estou mais ali enganado. Eu sei o que acontece. Eu sei o que está acontecendo ali, o que está se movendo ali naquele bairro. Eu conheço, eu entendi. O Senhor me mostrou. Oh, glória. E Paulo aqui, irmãos, eu gosto muito de falar na palavra, porque eu estou inventando. Você percebe, Simone, que ele esperou muitos dias. Muitos dias ele ficou ali suportando aquela angústia, suportando aquele peso. Por que, diaconisa Kathleen? Ele sabia. Deus já tinha revelado para ele. Paulo era um homem de revelação, meu irmão. Deus já tinha revelado para ele que quando ele expulsasse aquele demônio, uma grande guerra espiritual viria sobre a vida dele. Uma grande retaliação do mal viria. Porque aquele demônio era como se fosse a potestade daquele bairro. Oh, glória. Se eu falar aqui, irmã Cláudia Cristina, podem me cancelar. Mas pesquisa a revolta de Tiradentes. Pesquisa isso aí, Cláudia. Tiradentes. Pesquisa quem foi que traiu Tiradentes. Aí você vai entender o porquê que Minas também tem essa situação aí. Tá bom? Pesquisa. Quem entregou Tiradentes? Tá? E aí, Paulo, ele vai comprar essa guerra. Ele vai profetizar, irmão. Ele vai libertar aquela vida. Só que aquela vida, ela não era dela, né? Era uma escrava. E olha a guerra que ele comprou. Foi por causa... É isso aí, Simone. Não vou falar não, senão... Foi por causa dessa libertação, irmã Simone, que ele foi para cadeia. Foi daí que nasceu o texto de 16:31, que fala, né? Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa serás salvo. Foi ali que ele estava preso, irmãos. Depois dessa libertação, ele tomou chicotada nas costas, ele apanhou. Foi para cadeia, ficou preso lá. Uma cadeia, ele e Silas, com as mãos presas e com os pés presos. E aí, perto da meia-noite, ele está o quê? Adorando e cantando. Ó, meia-noite, batalha, guerra.
Falou, o ambiente está pesado. Está pesado demais esse ambiente, Paulo. Tá mesmo, Silas. Eu oro e você adora. Eu oro e você adora. Enquanto eu adorar, você ora. Adoração e oração. Pega. Adoração e oração. Pega essa chave. Adoração e oração. Le calabassu de caia. Re calabasur de calabadaia. Calabadaia sur de caiere. Pega essa chave. Chei calabas. O que acontece? Um terremoto. Um terremoto natural? Não. Algo sobrenatural acontece. Tanto é que as cadeias se abrem. As portas das celas de todos os presos se abrem. Aquilo era um sinal profético que de libertação. Libertação. Meu Deus. Gente, presta atenção nisso que eu vou te falar. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Você tem que ter sensibilidade, discernimento e compreender. Deus me chamou para esse ministério sobrenatural, é o meu chamado. Falar sobre isso, ministrar sobre isso. É o meu chamado. Tem profetas que não tratam tanto dessas áreas. Fala mais outras coisas. Mas o meu chamado é falar disso também. Trazer essas questões que estão aqui na nossa cara e a gente não percebe. Quer ver você começar a fazer uma oração e adoração na sua casa? Começar a aparecer barata? É demônio. Tá saindo os demônios. É, irmão. É. Começar a vir muita mosca na tua casa? Pode ter certeza que tem alguma coisa errada aí. Não tem nada podre aqui. Que é isso? É, irmão, é sério. Rato, começar a entrar rato na tua casa? É demônio. Formiga. Muita formiga. É, tem coisa errada. Você entende isso? Que são pragas. São pragas. São pragas. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Muito forte. Só você parar para pensar aqui, ó. Faz isso. Faz uma campanha. Faz um propósito. Bem, que Deus possa levantar um parceiro de oração para ti. Eu tenho orado a Deus sobre isso também para minha vida. É muito bom, irmãos, você ter um parceiro de oração. Sabe? Alguém que está buscando Deus na mesma santidade que você está buscando. Apareceu baratas no carro. Gente, no carro. Demônio. Isso, enquanto um ora, o outro adora. Aí inverte. Enquanto o outro ora, o outro adora. Bem, ao mesmo tempo. Faz isso, imita Paulo. Deu certo. Tá bom? Então, irmãos, tem bairro. A irmã Gemima já falou do bairro dela. Já falou do bairro dela. Né? Da cidade dela, para mim, e ela discerniu já, ela falou, não, realmente, profeta, aqui é complicado, aqui a coisa é pesada. Elá, sore, anda, xere, amando, remanas. Ore a Deus, Deus vai enviar. Ore a Deus, Deus envia. Deus une propósitos, amém? Deus une propósitos. E aí você percebe aqui que tem guerras, irmãos, que quando a gente entra, a gente vai sofrer um nível de retaliação. Paulo foi retalhado, irmão. Tem cristão que retaliação não existe, tal, isso é mentira. Olha Paulo aqui, irmão. Olha Paulo aqui, gente, retalhado. Retalhado. E Deus não fez nada, porque é normal, você está numa guerra, querido, você está numa batalha. Você está ali guerreando, batalhando. Amém. Glória a Deus. Amém. A gente está acompanhando o caso, né, de uma irmã que anda em aliança conosco. E nós ativamos, né, pela fé, pelo Senhor nos enviar lá, um nível maior de unção na vida dela. E ela está numa guerra, irmão. A filha está doente, ela está doente. Ela começou a orar e jejuar como nunca antes orou, 3 dias.
começou a orar e jejuar 3 dias só na bolacha de água e sal. Ela não sabia que dava para fazer esse propósito e a gente ministrou isso. Aí ela, pastor, ficou pior. Não é que ficou pior. É que agora você está batalhando e guerreando pelas coisas que estavam na sua vida e você não percebia. Amém? Então você, quando começar a fazer esse propósito, começar a entrar nesse lugar, vai ser normal, irmão. Ah, pastor, deu ânsia de vômito, deu diarreia. Vai ser normal, dor de cabeça. Ixi, vai ter muita coisa aí que você precisa aprender no mundo do espírito. Aí você vai, eu vou parar porque eu não estou aguentando. Não, continua, termina. Porque você está começando a romper aquilo que estava te oprimindo e você já acostumou. Tem gente que já percebeu, pessoas quando está no pecado, ela vai acostumando, aquilo que outrora inquietava ela, agoniava ela, não tinha mais, não inquieta mais. É porque ela acostumou, o espírito dela acostumou. A dimensão espiritual dela acostumou. Aí quando ela volta a orar, percebe, é difícil, irmão. Os primeiros dias, os primeiros momentos da oração são difíceis. Por quê? Porque você está rompendo, você está abrindo um espaço, uma brecha para algo maior. É normal. Louvado seja Deus. Então você tem que ter discernimento, irmãos, nas guerras que você vai entrar. Eu vou falar, Jesus. Ore a Deus, irmãos. Vira um cristão de verdade. Agora é de verdade. Quer viver o que Deus tem, seja um cristão de verdade. Quando eu digo isso, eu falo o quê? Ore a Deus, irmão. Não seja mais um cristão ansioso. Não seja mais um cristão que olha para a terra e se morre pela terra. Seja uma pessoa espiritual. Não faça as coisas sem Deus mandar, sem ter a plena convicção que Deus está no negócio. Eu digo isso em todas as áreas da sua vida, irmão. Porta de emprego. Nem toda porta que se abre é Deus. E somente o jejum e a oração vai te mostrar que nem toda porta que se abre é Deus. Que nem toda promoção é o Senhor. Que nem toda bajulação não é o Senhor. Olha aqui, Paulo estava orando e jejuando, ele discerniu que essa voz, vai sair na voz de Deus. Estava falando certo. Estava me levantando, estava me proclamando, estava me... Isso aí não é a voz de Deus, não. Não é a voz de Deus, não. Ele repreendeu, falou, não, capeta, sai dessa jovem em nome de Jesus. Irmãos, eu fico muito preocupado quando eu desço do altar e aí, pastor, que palavra linda. Eu já falo, eita, Jesus, não confrontei, não. Porque dificilmente, irmão, em toda a minha vida, pregando, alguém vem falar para mim, nossa, pastor, que palavra linda. Por quê? Eu sei que o meu chamado é um chamado de confronto. Um chamado de confronto. Normalmente, quando nós somos confrontados, nós não gostamos. E é natural, porque em nós há a raiz adâmica da rebeldia, da rebelião. Então, quando nós somos confrontados, isso, e cura interior também, mano. É isso. Sabe? Quando nós somos confrontados, a natureza caída de Adão, às vezes ela se levanta. Mas quando a gente está em oração, buscando a Deus, se entregando a Deus, essa natureza ela é bem menor. Você ouve a repreensão, ouve o conselho do Senhor, se arrepende, busca uma nova oportunidade e segue a vida. Você tem que orar, irmão. É sério, nem toda porta que se abre é Deus. Nem toda promoção é Deus. Irmãos, o que te eleva na presença de Deus não é a promoção, é o confronto. O que te transforma não é a porta que se abre, é o confronto que você recebe. E nessa vida, presta atenção nisso que eu vou te falar. O que Deus mais quer fazer em mim é transformação. O que Deus quer mais fazer no meu e no teu coração é transformá-lo. Transformá-lo, é transformado. Eu vou falar de novo para você entender. O que Deus mais quer fazer na tua vida, na tua história, é transformar você. O que Deus mais deseja é transformar você de dentro para fora. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus te visitar.
Deixa o fogo descer, deixa o vento tocar, deixa a glória cair. Amém? Discernimento, irmão. Irmãos, chegou numa casa, sentiu aquele peso, aquela dor. Gente, é o Senhor falando para você, tem algo errado. Fala dos meus filhos, eles estudam em escolas. Muitas das vezes quando eles chegam em casa, minha esposa já vai orar, eu já vou orar. Já sinto algo estranho neles, já vou repreendendo, já vou orando neles. Porque as crianças, elas trazem da casa delas todo o ambiente para a escola. Quem aqui é tia de kids, ou já foi, sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Se uma pessoa que tem um ministério de libertação está ativa nesse chamado, está ativa, buscando, jejuando, consagrando, porque esse é o tripé do ministério de libertação, oração e jejum. Mas quem tem ministério de libertação, de cura, profético, o chamado é para orar e jejuar. Não tem jeito, essa é a base. Se a pessoa estiver orando e jejuando, ela vai começar a expulsar os demônios das criancinhas. Mas não são delas, são dos pais. É da casa delas lá. E olha, irmão, que é triste. A gente vê crianças já endemoniadas. Já oprimidas. Sabe, com um nível de mundo. Só de você olhar, você já vê o nível de mundo. Mas isso aí é discernimento espiritual. É discernimento espiritual. Então o que falta, irmãos, para muitas vezes de nós, é esse discernimento, amém? Você possa orar, pedir a Deus discernimento espiritual. Discernimento espiritual.